E E aí, bom dia. boa tarde, boa Boa noite. noite. Mais um Pod Family no ar. Que alegria, né? O quarto. Quarto já completamos mês. um mês. É de isso, podcast. parabéns. Muito bom, parabéns. Parabéns. Seja muito feliz. Longa vida. Longa vida. Longa vida. A gente tem essa expectativa, viu? A gente tem muitas Muitas expectativas. expectativas sobre esse projeto. Aliás, quando a gente for mudar pro próximo, que já fez um mês, né? Já dá pra dar uma mexida aqui. Tá. Eu queria colocar um mural ali das nossas expectativas de entrevistados. Uau. Legal. Pra gente já saber pra onde a gente vai, né? Mira e vai. É isso. A gente já tá nessa, na verdade. É isso A gente aí. já, né, já Eles tem- não sabem ainda que são as nossas expectativas, mas, Piange, tamo aí. É isso aí. Nosso grau máximo aí É de isso. entrevista, né? Exatamente. A gente aceita você até na tela, Piange, fica tranquilo. A gente já humilde, começa, é, o Bill vai me xingar que eu já bati 3 vezes no microfone. A gente já começa nessa insanidade toda. toda. Primeiro agradecendo Bela Foto, com as nossas canecas Lindas. lindíssimas, sempre Isso. com a gente. E tirar um projeto do papel, a gente brinca muito, fala que é uma insanidade e tal, mas a gente tá muito feliz. Os bastidores, assim, estão enlouquecedores, mas isso é outro papo. Mas a gente tá muito, muito, muito feliz de ter realmente conseguido, dentro da nossa rotina, com cada um com 2 filhos, com CLT, com milhões de outras coisas, ter conseguido tirar esse projeto do papel, ter esse filho para cuidar, e a gente está cuidando com muito carinho, com muito zelo. Muito amor. E pra você foi fácil? Como foi pra você tirar isso do papel? O seu empurrão foi essencial. É, Porque a gente, vocês viram no Instagram, né? Se não viram, olha lá, tem um vídeo, a gente começou numa conversa aleatória, muito aleatória, e foi, então vamos. Eu sempre fui da teoria, tá com medo, vai e faz. Depois vai, no caminho muda. Ah, mas essa bala, mas esse brinquedo. No caminho a gente vai vendo. mas eu acho também que foi fundamental também o seu otimismo e sua força pra gente poder começar. Mas tinha uma preparação antes, sabe? Sim. Tem uma pessoa que me ajudou muito e eu sou extremamente grato. Ainda estou num processo, então ainda tem um caminho longo aí, se Deus quiser, pela frente, porque pra mim é quase uma terapia ou mais que uma terapia. A Tati Tozetti, ela me ajuda muito e ela tem um trabalho incrível. Não só com o coach, né? Mas ela faz também umas palestras geniais, que eu sou apaixonado. Em empresas, em grandes marcas, já tem ido para outros estados. Então, assim, tem uma marca já muito conhecida, Tatiane Tozetti. Ela, inclusive, tem Instagram, a gente vai deixar aqui na descrição Sim. do vídeo. Vai marcar ela em todas as nossas redes sociais, porque ela... Você conhece Tatiane Tozetti? Ah, por que não? Eu fiz todo esse processo que ele está fazendo agora há um tempo, mudou a minha vida. É uma terapia, sim. Eu cheguei lá, eu me lembro, no dia que eu cheguei lá, a gente já se conhecia, porque eu tenho um outro projeto com ela, inclusive chamado Mais. Outro assunto Outro também. assunto maravilhoso. Projeto para mulheres, E quando eu cheguei no escritório da Tati, eu falei assim, eu não sei por que eu tô aqui. Não sei, eu não sabia realmente por que eu não estava lá. Isso deve ter uns 5 anos para mais, eu acho. Uns 5 anos. 5, 6 anos. Eu falei, eu não sei por que eu tô aqui e vamos ver então qual é. E mudou a minha vida de cabeça para A minha esposa conhecia a Tati, o trabalho dela, e aí ela falou pra mim, você precisa da Tati. E foi exatamente isso. Então, eu acredito que a gente tirar esse projeto do papel e trazer ele Tem todo o mérito dela. em tão pouco tempo, né? Porque foram 2 meses quase de bate-papo e ele já é tão real. E uma proporção muito legal, que a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido e todos os feedbacks. Foi essencial o trabalho da Tati comigo e como ela tem desenvolvido isso. Ela acompanha tudo de muito perto. Muito legal. perto. Um dia não. Já temos agenda, ela vai estar aqui. Vai. Estamos analisando Nem que tudo. seja amarrada. Porque a agenda Obrigado. dela é, né? É difícil. É difícil, mas Mas é a gente isso. vai deixar o arroba dela, se você não conhece, aproveita, já entra, conheça. Você vai se apaixonar assim como a gente. Não tenho dúvida disso, É isso. né? E Vamos lá? sobre hoje? Quem tá aí hoje, meu Quem tá aí Deus do hoje? céu? Olha, uma pessoa que deu trabalho, isso que eu posso te dizer. Eu tô suado aqui, ó, gordinho, suando. Eu fui atrás dela. Falei, essa mulher não foge daqui hoje, Não foge, volta. Quem é ela? Pediatra, eu conheço ela como pediatra. Trouxe meu primeiro filho ao mundo, né? Estava lá no dia. E o nome dela, nada mais, nada menos que doutora Flávia Guina. Drummond, Guina, Obrigada. como você quiser. Muito obrigada por liberar um espacinho na sua agenda em pleno outono. Vale falar isso, tá? Vamos falar sobre isso em Isso. pleno outono e você tá aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada a vocês. Vamos começar você se apresentando, você mesmo vai se apresentar com a seguinte pergunta. Quem é a doutora Flávia, não? Quem é a Flávia na fila do parquinho? Flávia, na fila do parquinho, é aquela mãe descabelada que o filho tá subindo em tudo quanto é lugar, com medo dele bater a cabeça no chão. É isso.
Porque, olha, 2 anos é difícil. Terrible two. Pois é. Eu adoro que ela tá vivendo essa fase, porque ela acompanhou muito bem a minha fase com o Pedro. Mas a Flavinha, o que chamou a atenção quando eu a conheci, é o nível de formação e de estudo que você tem. Você pode trazer o seu currículo à mesa, por favor, senhora? Então, eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz 2 faculdades. A minha primeira faculdade foi odontologia. Eu sou formada desde 2005. Vamos tirando aqui rapidinho, aqui agora ou mais tarde? Né? E aí eu atendia crianças. Eu fiz uma atualização em odontopediatria, não cheguei a fazer especialização, porque eu já sabia que eu queria fazer outra faculdade. Então, eu falei, só que eu queria fazer a medicina para fazer cirurgia. Nossa. Pediatria nunca passou pela sua cabeça? Passou porque eu sempre gostei de crianças. Sempre gostei. Desde que eu me entendo por gente, eu era babada das crianças do prédio. Eu adorava. Sempre gostei de neném pequeno e tudo. E aí eu queria fazer, antes, né? Antes de odontologia, eu queria fazer biologia marinha. Uma coisa que tem nada a ver com a outra. Nossa. Pois é. Quem sabe um hobby pro futuro? Pois é. Mas eu achei que eu fosse ficar só de biquíni vendo baleia. Né? Aí quando eu vi que Ela não tá era achando que é um bem isso. documentário. Eu achei que eu fosse cuidar das baleias, né? Tipo, igual, né, dos filmes. E aí eu resolvi fazer odontologia, eu sempre soube que eu queria alguma coisa da área da saúde. Aí eu fiz odontologia, aí no meio do curso eu já fui vendo, eu acho que eu não sei se é isso bem que eu quero, mas eu terminei o curso, atendia muita criança, meu consultório era até aqui na Cidade de Alegria, e aí uns 5 anos atendendo, eu falei, não, eu quero mudar. E eu acompanhava um cirurgião bucomaxila aqui de Resende, que era o Dr. Lago, né, e eu falei, não, é isso que eu quero fazer, vou fazer a cirurgia bucomaxilo, vou fazer cirurgia de cabeça e pescoço, vou entrar para medicina. Consegui, estudei, entrei para medicina. Aí, no meio da medicina, eu falei, não sei se é isso que eu quero, não. Aí, eu peguei, na época de fazer a prova de residência, eu acabei prestando para pediatria, para neuro, que não tem nada a ver, e clínica. E passei nas 3, então eu fiquei desesperada. Falei, para onde que eu vou? Falei, vou fazer pediatria, porque eu acho que é isso que eu quero. E eu realmente me encontrei. E isso já vão quantos anos na pediatria? Desde 2014. Só na pediatria de residência médica eu sou formada desde 2016. E aí depois eu fiz nutrologia de adulto. Aí eu não gosto. Eu não gosto de adulto. Eu brinco que se tem. Não gosto. Eu brinco que se tem mais de 40 quilos e todos os dentes na boca, eu não sei mexer. Eu gosto de criança. Aí depois eu fiz nutrologia pediátrica. E eu gosto muito dessa parte de nutrologia, de alimentação, mas eu fiz mais para agregar na pediatria mesmo. Aí eu fiquei, será que eu vou fazer uma especialidade dentro da pediatria? Mas eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Então, eu preferi ter um consultório geral e eu consegui atender todo mundo do que fazer só uma especialidade. E aí, aqui estamos. E como é que é a Flávia, que até então tinha um olhar sobre outras crianças, e agora a Flávia, mãe? Nossa, mudou muito. Mas mudou, eu falo que virou uma chave na minha vida. Porque antes eu sempre fui muito empática com as mães, que eu via o trabalho que dava. A minha mãe é muito presente na minha vida, sempre foi. Não é à toa que eu e meu irmão, a gente estudou fora e voltamos. Os 2 moram aqui em Resende, tudo debaixo da asa da mãe, né? Eu ia perguntar isso pra você, se você é de Resende. Sou de Resende, nascida e criada, sou minhoca da terra. Prazer, Michele. E, assim, eu via a dedicação, a minha mãe é médica também, trabalha o dia inteiro, e eu via a dedicação dela comigo e com meu irmão. Nunca faltou presença dela da nossa vida. E ela trabalha o dia inteiro, entendeu? E, assim, aí eu via que, eu tinha certeza que quando eu tivesse um filho, eu ia ser mais ou pior. Eu tinha certeza, e agora é isso. E agora você é mais ou pior que a sua mãe? Eu acho que nós somos páreo duro, tá? A gente é páreo duro. E aí mudou, total. Porque eu consigo agora, eu vivo as experiências do dia a dia com a criança pequena. Uma coisa é você trazer o seu filho para mim, eu medicar, então, vai para casa, vai melhorar. O seu lugar 2, de 3 fala dias, mudou, né? Mudou. 2, 3 dias, se não melhorar, você traz de volta. Só que nesses 2, 3 dias, a criança não dorme de noite. A criança sente dor, a criança reclama, a mãe fica apavorada com a dor da criança, porque eu fico apavorada. Eu já tinha pena das crianças que não eram meus filhos.
Imagina o meu filho agora, né? Eu fico até arrepiada de falar disso, entendeu? E eu trabalhei muito tempo em UTI pediátrica, eu vi o sofrimento das mães lá dentro. Inclusive, eu até parei de fazer, porque eu não tenho psicológico para isso. E quando a criança não fala, é mais difícil ainda. É muito mais difícil. E aí a gente tem que colocar a criança de cabeça para baixo para saber de onde que está vindo aquela dor, por que que ela está reclamando. Porque se uma criança pequena reclama, é porque realmente tem alguma coisa acontecendo. Ah, faz, mãe, não faz. Criança está reclamando, você pode saber que tem alguma coisa ali. E outra coisa, ninguém melhor do que a mãe para saber se a criança tá estranha. Então, assim, sempre acredita na mãe. Eu sempre falo isso. Ai, quanto que eu devo levar no hospital? Eu falo, isso. E se você achar que deve? Porque a mãe conhece, a mãe sabe que o filho tá estranho. Eu tenho uma história de uma amiga que a criança estava com sintoma mais gripal, assim, aparentemente era uma coisa simples, não era nada grave. Só que ela achou alguma coisa diferente. E a gente estava na casa deles e tal, e aí ela falou assim, eu acho que eu vou levar ela no pronto-socorro. A gente achou estranho, porque ela é muito relax. Ela é uma mãe, assim, que poderia ter 10 filhos, de tão relax que ela é. Ela não, tipo, a filha dela nasceu prematura e tal, não sei o quê. Ela sempre foi muito relax. Mas nesse dia ela falou assim, eu acho que eu tenho que levar. Aí ela levou, e a menina realmente estava com um quadro de pneumonia. E não aparentava. Só que como ela já era prematura, ainda era muito pequenininha, para ela ainda era uma sensibilidade muito maior, uma pneumonia naquele estágio. Então era emergencial para ela, para aquela criança, Sim. né, especificamente. E ela levou. E o médico que atendeu falou exatamente isso. Escuta seu coração. O coração da mãe não erra, não se engana, erra. né? É uma coisa muito doida. É, porque não tem faculdade, não tem nenhum estudo Não. específico, mas não erra. Na minha residência pediátrica, eles falavam isso pra gente. Aquela mãe que fica voltando, você vê que não tem nada, mas a mãe voltou. Voltou outra vez. Você investiga, porque tem alguma coisa. Essa mãe não tá mentindo. Ela não vai sair da casa dela de noite, no frio, com o filho, às vezes sozinha, porque o pai tá trabalhando ou alguma coisa, para levar porque quer. Ninguém vai pro pronto-socorro porque quer. Ninguém gosta. Quer dizer, tem uns mais velhinhos que gostam, né? Mas geralmente as crianças. Quais são as histórias, esses bastidores aí? Como é que são essas mães hoje em dia? Não, assim, eu vejo que as mães agora tem o Google, né? Tem o Dr. Google. Já chega com Então, o laudo. já chega com laudo. E assim, essa época do ano tem muito vírus. E qual que é o tratamento de vírus? Não tem. Não tem um tratamento específico para o vírus. O tratamento é sintomático, que a gente fala, é deixar a criança confortável. Não tem um remédio que você vai dar para o seu filho hoje, que ele está resfriado, e amanhã ele vai acabar a gripe. Isso não existe. A gripe é autolimitada. A gente está falando agora de resfriados por causa das síndromes respiratórias, né? Mas, por exemplo, dengue, coronavírus, tudo que for vírus, não tem um tratamento específico. A gente deixa a criança ou, né, no caso, o paciente, confortável. E aí, se acontecer alguma coisa mais grave, eu tenho que esperar acontecer. Infelizmente, às vezes, tem. Aí a gente tem que hidratar essa criança, tem que controlar a febre dessa criança, garantir uma nutrição. Então, assim, não tem muito o que fazer. E as mães ficam doidas comigo. E principalmente eu, porque eu sou chata para remédio. Eu não gosto de xarope, eu não gosto de ficar medicando a criança que não precisa. A gente tem nos médicos, na pediatria, a gente tem um gráfico que é assim, a criança tratada com xarope e a criança tratada sem xarope. Com xarope, 1 semana, sem xarope, 7 dias. Assim, é mais um acalento para a mãe do que qualquer outra coisa, entendeu? Inclusive, a gente tem até um livro de medicação que está escrito assim, a maioria dos xaropes, tipo assim, efeito placebo. Vai ajudar. Vai ajudar o psicológico da mãe. Mas eu também entendo que você vê o seu filho doente e você ir no médico procurar alguma coisa, o médico fala assim, não, não tem nada para fazer. Você sair sem um remédio, tipo assim, não vou fazer nada para o meu filho, é desesperador. Eu entendo isso como médica e como mãe. Mas, infelizmente, é isso que a gente tem. O outono tá aí para isso, né? Pois Você estava é. falando que é no país todo, parece que o negócio tá do avesso. Tá, no país inteiro. Eles estão falando, tem algumas teorias, porque na época do Covid ficou todo mundo dentro de casa e agora os vírus estão circulando mais, mas normalmente isso já acontece todo ano, tá, gente? Não é, esse ano. Esse ano pode estar um pouquinho pior por conta, de repente, da pandemia, alguma coisa assim. Mas geralmente começa a entrar o outono, começa as doenças respiratórias. O tempo fica mais seco, aquela criança que já tem uma alergia, ela já começa a apresentar as alergias respiratórias, alergia de pele, fica com a pele mais ressecada. Então, assim, a gente tem que dobrar o cuidado com essas crianças. Hidratar a pele, lavar o nariz.
lavar o nariz. E lavar o nariz. É isso. Ô, Flavinha, vem o momento pai agora. Ah, Com meu licença. pai. Olha, o A Pedro... consulta. Uma consulta aqui rapidinho, gente, só um minuto. O Pedro, ele lava o nariz até hoje, assim, de boaça, muito feliz, contente, rindo. O João, a gente Segundo tem que quase filho. amarrar ele. É. Nossa, é muito dolorido. Eu não tenho coração pra isso, você me conhece. Aí preciso da Aline, a Aline que contribui muito com isso. Uhum. Ou Mas pra mim seja, é um muito- parente, a mãe é sempre a chata. É isso que ela fala. É. Ela fala assim, vai você agora lavar o nariz, porque senão eu fico sempre achado. Mas eu não consigo, juro pra você. Pra mim, assim, é um sacrifício, mas é necessário. Se você fosse dar um remédio pro seu filho e ele não tomasse, o que você ia fazer? Se você for dar, por exemplo, uma vacina no seu filho, ele vai querer ir por livre, espontânea vontade? Não. O que você vai fazer? Porque é pro bem dele. Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça que a lavagem nasal é pro bem da criança. Não afoga, tá, gente? Se fizer da maneira correta, não acontece nada. Pode dar uma leve pressão no ouvido, às vezes acontece, mas não é nada de demais. Mas assim, e outra coisa, a gente tem que. A criança é lúdica. Você tem que ir brincando com ele. Tem que ser uma coisa de rotina. Se ele não está acostumado a fazer e ele briga muito, de repente você lavar o nariz dele todo dia. E aí pega os brinquedinhos dele, lava o nariz do ursinho, entendeu? O meu filho, eu coloquei até uns vídeos no Instagram dele lavando. Mas, gente, não é assim no primeiro dia de lavagem. Outro dia eu tava brincando, teve um dia que eu tive que dar uma chave de braço nele para lavar o nariz dele. Só que eu lavo o nariz dele desde os 3 meses de idade. Eu lavava com a seringa, quando ele ficou meio resfriado. Então, assim, é uma coisa que para mim, é rotina, lavar o nariz, escovar o dente e passar fio dental. Para mim, isso é, assim, é essencial. Não, para mim não tem... E a lavagem nasal pelo menos uma vez ao dia. De preferência, quando ele chegar da escola, se as crianças vão para a escola, toma banho e lava o nariz, porque aí você já tira vários micro-organismos. Esses micro-vírus, bactéria, acaba ficando na mucosa nasal, que a maioria a gente pega, né, por saliva, gotícula, ainda mais uma criança que está na creche, na escola. O amiguinho vai, passa a mão na boca, passa a mão, aí bota aquele brinquedinho que já passou na boca de todas as crianças na boca, né? Espirra e assim vai. Uhum. Então, você lavando, você reduz bastante a chance de pegar alguma coisa. Não que não vá pegar, porque isso não é mágica, tá? Outra coisa, imunidade. Daqui a pouco vocês vão tentar. O que vai fazer para aumentar a imunidade? Uhum. Então, dieta boa, tá? Não é comer saudável, verdura, legume. Meu filho não come nada. Isso faz parte de uma educação alimentar, é uma rotina alimentar, né? Tirando essas coisas. É que isso aqui é público adulto, né? público Não adulto. No meio das crianças a gente tira, põe uma fruta. Lógico. As vacinas, que são muito importantes, né? Que vai prevenir várias doenças mais graves. Lavagem nasal, que eu acho que é muito importante. E contato com sujeira. É claro que você não vai deixar o seu filho comer cocô, mas assim, ele tem que ter contato com a natureza, ele Vitamina tem que S. ficar no chão, ele tem que brincar na areia, entendeu? Uma criança que vive dentro de uma bolha, claro que vai ficar muito mais doente que uma criança que vive, né, Livre. normal Uhum. e livre. É. E a criança precisa desse contato com a natureza. Mas eu acho que uma dica muito boa que você deu é esse horário de fazer a lavagem, isso é né? interessante. Porque pós-creche, né? Na hora do banho. Eu acho que é um horário realmente muito, muito bom pra gente poder tirar tudo que foi do Sim. dia, né? E tentar aí E segurar um lavagem pouquinho a imunidade. nasal é diferente do que espirrar soro. Então, esse espirrar soro serve para dar uma hidratada no nariz, mas Uhum. ele não tira a meleca que está lá dentro. Uhum. Eu brinco que a meleca tem fases. A criança começa com aquele nariz escorrendo bem transparente, que acho que às vezes até incomoda mais porque fica o tempo todo. Uhum. E depois ela passa a ficar mais verde, mais gelatinosa. Aquilo incomoda muito porque não desce, não sai. Não dá, e a criança fica tossindo. É isso que faz a tosse. É um gotejamento posterior. Geralmente, se vocês perceberem, no final do resfriadinho, ou lá no meio, quando a criança deita, ela tosse mais. Ou então no período da manhã, que ela está mais acordada, começa, o dia está mais frio, então isso também ajuda na tosse. Mas quando ela deita, ela começa a tossir e não para. Aí você levanta, ela melhora. Aí você deita, é o gotejamento posterior, porque tá levantado, tá de pé, a meleca vem pelo nariz. Ela deita, começa a gotejar. Então, a tosse é um reflexo do pulmão para aquela secreção não ir para o pulmão e causar uma pneumonia. Então, assim, a tosse a gente tem que ver como uma amiga. Eu sei que incomoda, né? A gente não dorme, com certeza, mas ela está protegendo o pulmão. E aí, a gente tem que lavar o nariz para tirar essa meleca. Se você espirrar só o sorinho, ele vai hidratar, mas não tira aquela meleca dali. Uhum. E tirando que aquela meleca, se fica muito tempo, porque assim, eu vejo no consultório, as crianças estão tossindo há 2, 3 meses, eu tenho isso em casa, meu filho está tossindo em 2 meses também. Se aquela meleca fica ali, ela pode infeccionar e virar uma sinusite, uma otite. Então, o ideal é que a gente realmente tire essa meleca daí. Lavagem nasal.
Mês de meleca. É. E outono tá assim, inverno, o que você espera? Eu vou falar que no inverno dá uma melhorada, porque agora no outono acho que vem esse tanto de vírus. De uma aí vez só. aí depois as crianças. E um tempo muito seco E também o aqui tempo pra muito gente. seco. Isso aí. O que você indica pro tempo seco? Aquela receita da vovó, uma bacia de água no quarto? Ah, tem uma outra. A cebola cortada. Sim, a cebola cortada, tem que ser a cebola branca. Nossa, mas a cebola fica com cheiro ruim no quarto, já fiz isso. Fica, mas ela é comprovada Ah, tem que cientificamente, ser a tá? branca? Não sabia disso. Então, eu não sei se tem que ser branca, não, mas me falaram que tem que ser branca. Vamos seguir a branca. Vamos seguir a branca, tá? E aí você corta e deixa, porque o gás da cebola reduz a tosse. Eu não sei se você já ouviu falar, o povo antigamente que tinha asma, botava a cebola debaixo da cama. Já ouvi falar E isso. botava tartaruga também. Sim. Mas tartaruga acho que não adianta, não. Mas a cebola adianta. Olha. A tartaruga pega o vírus. Coitada. Então, e eu gosto muito do lambedor, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o xarope que a gente faz com mel, a cebola ou com açúcar. Isso já é comprovado cientificamente e o mel também. Só que a gente não pode mel para menor de 1 ano, tá, gente? Mas assim, eu acho que é um xarope natural. Ah, tem açúcar, tem mel e tudo. Às vezes uma criança menor. Só que, cara, é melhor você dar um pouquinho de açúcar de um jeito terapêutico pro seu filho do que você dar uma coisa industrializada cheia de corante, sucralose, sei lá. Você vai ler aquele negócio e nem sabe o que está escrito ali, né? Então, geralmente tem um lambedor que ele ajuda muito nessas tosses, que vou dar receitinha rapidinho. Pode dar. Eu ia perguntar já. Deixa eu anotar aqui. Vai falar, vai isso. falar. Anota aí. É a cebola, cenoura e beterraba. Tem umas variações aí no Brasil, mas a cebola é o mais importante. Aí você corta em rodela, coloca em um recipiente, coloca uma camada de açúcar por cima e as outras rodelas. Camada de açúcar e as outras rodelas. Ou, em vez do açúcar, pode ser o mel. Você deixa descansar, tampado, sem ser na geladeira, no lugar, né, coberto, de um dia para o outro. Aí, no outro dia, você coa. E aí, você pode guardar num pote de vidro dentro da geladeira 1 mês. Aí, assim, não tem uma dose específica, mas, assim, geralmente criança pequena, uma colherzinha de chá de manhã, de tarde e de noite. Uma colher maiorzinha. Mas é Vai isso. dormir, pá. E funciona, tá? Porque eu passo muito lá no consultório. Mas olha só, é a cebola, Gente, gostei disso. cenoura e beterraba. Beterraba. Então faz camada Pavê, desses faz um 3 pavê. ingredientes. Isso, Um pavê é um pavê, isso aí. E aí fica vermelhinho, eu acho que só não precisa deixar a criança ver, porque aquelas crianças mais chatinhas com comida, né? E ela é rosinha, então, assim, é docinho, né? Então, eu acho que vale muito a pena, melhor do que usar esses xarope aí que... A minha mãe fazia. Nossa, é muito louco isso. É que vem uma memória, né? A Flavinha falou: lambedor era o que minha mãe fazia pra gente, né? Não tinha acesso à medicação fácil na minha época, lá na Paraíba. E aí, né, uma creche nordestina, então minha mãe realmente não tinha esse acesso à medicação fácil, assim, e não tinha também dinheiro para comprar. Então ela fazia lambedor para tudo. Tudo ela tinha E um por que chama lambedor. lambedor? Não sei. Não sei, tá? Xarope natural. Eu sei que o guaco também, o povo fala muito do guaco, que funciona também. Eu já li, assim, de artigos que realmente funcionam, mas o do guaco eu não sei fazer, vou aprender. A minha mãe Aprende e fazia esse lambedor e fazia um outro que salvou a vida dela mesma. Ela pegava esses potes de remédio, colocava álcool e algumas ervas dentro, naturais. E ela usava isso, por exemplo, você tá passando mal, aí ela passava nos seus pulsos. Fazia É assim. unguento que eles falam, né? Eu não sei É como que chama. unguento, quando passa assim nos lugares. Ela né? passava na nuca e tal, não sei o quê. E aí, quando ela veio, a gente vindo da Paraíba, a gente veio, meu Deus, um podcast, num caminhão. E ela veio na cabine. Eu já sem- imagino a cena de filme. Exatamente, Bonitinho. é o filme. E aí ela não tinha movimento das pernas, porque a caixa com os nossos alimentos para 3 dias estava à frente das pernas dela. E aí, pela má circulação, acredito, ela teve um AVC, assim, um princípio de AVC, alguma coisa assim. E aí ela desmaiou. Imagina, a gente estava na Bahia, numa estrada extremamente assim, sem iluminação, era à noite, era tipo um canavial, e uma estrada. E eu tenho essa memória, tá? Muito viva. Eu tinha 7 anos. E aí a gente deitou, saiu todo mundo do caminhão, a minha mãe deitou na cabine e a gente pegou esse. Como é que chama? Unguento. Unguento. E começou a passar nos pulsos, na nuca dela e tentando reanimá-la. E eu lembro que a língua dela estava quase enrolando, assim, porque ela estava Quase muito mal, convulsionando. quase convulsionando. E na nossa cabeça, pelo menos, né, a minha de criança principalmente, aquilo foi a salvação para ela, que ela voltou. Assim, mas se você for ver, a maioria não, todos os medicamentos são feitos a partir de plantas e de produtos naturais. Então, assim, tem muito, né? O xarope da vovó funciona? Funciona. A canja que a vovó faz quando a gente está doente, que a mãe faz, funciona também. Você nutre a criança, você hidrata porque tem bastante líquido e tem os nutrientes ali para você. Então, realmente funciona. A sopinha de fubá.
funciona também. Funciona. É buscar essas outras alternativas. A gente falou sobre isso na conversa com a Fernanda, falando de Olhos do Terra, enfim. É buscar essas alternativas, incluí-las cada vez mais na nossa rotina e deixar o remédio, porque uma hora que precisar, para aquele momento só. Sim. Não fazer o contrário, né? Sim. É um exercício, é um reaprendizado, né? É um exercício contrário. Na verdade, a gente geralmente tem um estoque de remédio, a criança. Eu, pelo menos, essa foi a educação que eu recebi em casa, principalmente agora com as minhas irmãs com filhos. Tem um estoque de remédio, e aí a criança, sei lá, caiu a primeira meleca, tome o Toma xarope, remédio, né? E a minha mãe já agia ao contrário com a gente. E a gente tem que desmedicalizar essas crianças, né? Porque a gente não sabe a longo prazo quanto mal que pode fazer. A gente teve recentemente um surto de superbactéria. O que é isso? São crianças que ficam usando vários tipos de antibióticos sem necessidade, né? E aí, quando precisa usar mesmo, o antibiótico não faz efeito. E aí, como é que você cura aquela doença daquela criança? Então, assim, é difícil. Eu sei que é difícil. A gente tem que desconstruir essa mentalidade dos pais. Eu tento fazer isso no consultório. Eu tento. Mas eu vejo que tem, às vezes, mães, né, pais, no geral, que são mais resistentes comigo. Mas faz parte. Agora, Flávia, em todos esses anos de consultório, qual a história que mais te marcou, te emocionou? Você tem alguma que você guarda? De consultório, assim? Eu acho que geralmente o que me emociona mais, que eu fico mais chateada, nem é de consultório, é mais de hospital, né? Às vezes quando a gente perde as crianças, porque assim, não é bom perder ninguém, né? De paciente. Agora, quando você perde uma criança que tem toda uma vida pela frente, então assim, eu já trabalhei muito, já aconteceu muito comigo isso. E eu tenho uma história do Natal, acho que deve ter uns 4, 5 anos, eu estava no hospital, era noite de Natal. E aí chegou uma criança lá pra mim, tipo assim, caiu da bicicleta. E tava roxa. Aí eu falei, o hematoma, mas esse hematoma tá estranho. Não é só de uma queda. Quando eu fui olhar o corpo dela, tava cheio de hematoma. E a criança tava ótima. Assim, correndo, brincando, foi lá só porque o roxo não tava melhorando. E aí eu falei, vou pedir um exame de sangue, porque às vezes pode ser uma baixa de plaqueta, que às vezes acontece na dengue. E aí, quando eu descobri, a criança, no final das contas, ela tava com uma leucemia. E em 2, 3 dias ela foi a óbito. Foi uma coisa que em pleno Natal. Em pleno Natal. E eu lembro que, assim, eu fico muito em cima da criança, às vezes, e tudo, para ver se tá... Aquela noite eu não consegui dormir, que eu fiquei lá o tempo todo, que eu tive que fazer transfusão de sangue, não sei o quê. E eu lembro que ele já era mais velho, ele tinha uns 12, 13 anos, e ele chorava e falava assim, ô tia, quando que eu vou ir para minha casa abrir meu presente de Natal? Nossa, aquilo acabou comigo. Acabava comigo. E assim, eu via que ele estava piorando, e a gente, naquela noite, a gente não conseguiu a transferência dele, conseguiu no outro dia, a gente estabilizou ele lá, e depois eu fiquei sabendo que ele veio a óbito. E assim, tem várias histórias assim, infelizmente, né, que acontece. Mas assim, eu tive que fazer muita terapia. Tá? Eu quase desisti de ser pediatra porque eu não aguentava essas histórias. Então, eu saí da UTI, falei, não faço mais essas coisas, porque... Ainda mais agora que eu sou mãe. Nossa. Eu vejo meu filho em todas as crianças, é uma coisa muito doida. E aí eu falei, não, isso não é mais para mim, não quero mais. Às vezes acontecem algumas histórias tristes ainda, né? Mas não mais nessa proporção. A medicina ela é um pouco injusta nesse aspecto de você trabalhar todo sábado, domingo, feriado, né? Tem uma rotina muito acelerada. Você, depois da maternidade, reviu um pouco disso? Tipo, o Natal. Não, eu quero passar com meu filho. Revi muito. Depois que eu fui mãe, eu mudei completamente. Quando eu cheguei em Resende, eu já sabia que eu queria voltar para Resende, mas eu voltei para cá sem emprego, sem nada. Então, tudo que aparecia, eu fazia. Até meu marido, na época, ficou assim, cara, eu não te vejo, porque você sai, eu tô dormindo, você chega, eu tô dormindo. E, final de semana, eu trabalhava também. E eu fazia muita sala de parto na época, então eu não tinha horário para ir, né? Tipo, o neném nasce qualquer hora, então eu tinha que largar. Depois dessa freada do meu marido, eu já dei uma reduzida, mas eu ainda trabalhava muito. Depois que eu tive filho, eu falei, vou voltar com 3 meses. Todo mundo volta com 3 meses. Mentira, não consegui voltar com 3 meses, não consegui voltar com 5 meses. Sofri pra caramba para deixar o neném para voltar a trabalhar. Inclusive, eu acho que no Brasil é muito injusto com as mães que trabalham. A licença maternidade é ridícula, né, comparado com os outros, mas enfim. E, assim, eu sou autônoma. Se eu não trabalho, eu não recebo, Gera né? renda, eu não gero renda. E, assim, e querendo ou não, a gente ama ficar com o nosso filho, mas a gente ama trabalhar também. Então, quando eu comecei a trabalhar, foi bem difícil voltar a trabalhar. Então, eu tive também
essa dificuldade, né, de voltar a trabalhar. Eu amamento até hoje, eu tenho 2 anos, mama no peito até hoje. Então, assim, eu tenho todas as dificuldades que todas as mães têm, entendeu? Eu sofro pra caramba. Quando ele fica doente, eu não quero ir trabalhar, entendeu? Eu não quero fazer as coisas, eu quero ficar com ele, eu quero ficar grudado. Eu acho também que ele vai pegar a pior coisa do mundo e vai morrer. Eu tenho essa sensação. Você igual foi aquela mãe todas quando as ele era mães. bebezinho que ficava lá vendo se ele tá respirando? Claro, Ai, que delícia a visita pediátrica. fazia isso. E quando ele dorme a noite toda, porque meu filho não dorme a noite toda ainda. Quando ele dorme essa noite, ele foi até. Nem posso falar, porque senão, né? Mas enfim. Não, foi que não comemora. Não, aquela coisa que aconteceu. Raros casos. Essa noite ele foi até 5h30 da manhã se acordar, de 8 às 5h30. Aí teve, no horário que ele costuma acordar, ué, eita. Aí a gente fica se olhando pro teto, o que eu vou fazer agora? Aí tipo assim, ué, mas deixa eu ver, né? Não sei. Só que, Aí a gente tem que se segurar pra ver se a criança tá bem, né? Não é o que a gente, ó, entre e sinta-se em casa, porque só muda de lugar. Tá aí, ó, tá aí o exemplo. Só muda de lugar. O João, sexta-feira, ele dormiu à tarde e ele varou até, sei lá, 2, 3 da manhã. E é muito anormal isso pro João. Eu falei, meu Deus, a Aline, aconteceu alguma coisa. A Aline exausta, coitada. Deixa, Expedito. Se tiver uma febre, alguma coisa a gente vai saber. Por enquanto a gente só observa, não vai acordar o menino, Mas não. a ansiedade é muito, Nossa, eu fico entendendo. eu sou muito Nutella. Eu já fico pensando assim, meu Deus do céu, dormiu fora do horário, vai acordar Vai. de madrugada Uhum. querendo derrubar a casa. Pensa Exatamente. isso também, gente. Pensa isso também. Aí começa a dormir muito. Falei, nossa, acho que vai ficar doente. Dormindo muito, vai ficar doente. Tenho certeza que vai ficar doente. E febre? Ah, a febre é... olha, Febre. Então, febre pra gente, pediatra, é uma coisa super boa, normal. né? É boba, a gente O não que é fica. considerado febre? A partir de qual temperatura? Então, geralmente eles consideram a partir de 37,8. Porém, saiu um novo artigo, deve ter um ano mais ou menos, que eles agora consideram 37,3, 37,5. Nossa, baixou bem. Porém, quando... Adoro medicina. Porém, Adoro com esses poréns todos. mesmo com 38, 39, se a febre não estiver incomodando a criança, você tá vendo que a criança está com febre, mas ela tá brincando, tá comendo, tá rindo, a gente não medica. 39? Então, febre alta acima de 39,5. Só que, é claro, ninguém faz isso. Não, já. Ninguém faz isso, tá? Eu sei que ninguém faz isso, porque a gente fica ansiosa. Pô, se tá com febre, tá com alguma coisa errada. E às vezes a criança faz febre e a gente nem sabe de onde que a febre veio. A febre faz febre hoje, amanhã já tá bem, acabou. Eu tenho uma amiga, por 2 vezes, a filha dela tem regularidade com a Manu, então ela tem 8 anos. 8 para 9. Ela teve febre por 2 vezes, não era nada, assim, físico, era alguma coisa que ela passou vontade. Então, isso a gente não existe. Ela comeu, passou. Me fale sobre isso. Isso pra gente não existe. Aham. O que que é a febre? A febre é uma elevação da temperatura para atacar lá, né, o vírus ou bactéria que entrou. Geralmente a criança consegue atacar e aí não acontece mais nada. A febre vai embora, ele conseguiu atacar, matou e pronto. Esse negócio de passar vontade, tudo se fosse assim, as crianças que moram na rua que passam fome, tava tudo morto, gente. Aham. Né? Isso não existe, criança. Ai, eu tenho umas coisinhas que eu acredito. Eu acredito. Eu morro de medo se ele passar vontade de ficar com febre, porque com isso na minha cabeça pra sempre. Igual, por exemplo, dente da febre, nascimento de dente. Então, pela odontologia, pela medicina, não. Pela nossa cabeça dá. Dá muita. Muita, pelo amor de Dá uma Deus. febrinha assim, 37,5, a criança fica bem irritada, mas querendo ou não, é uma inflamação. Uhum. Mas assim, na medicina não é nada muito certo e nada muito errado. Isso aí pode mudar, né? Mas pela odontologia, para me dizer, que eu saiba até hoje, ainda não. Mas no 37,5, aí dá diarreia. Então, pela gente não, mas eu acredito que tem, porque eu vejo no consultório as mães falando, aí eu já penso assim, é virose. E o que acontece? Essa palavra mágica, virose. Gente, tudo que é vírus é virose, tá? O que acontece? Os dentes calham de nascer na época que a criança tá ficando mais no chão. Então, ela pega tudo no chão, bota tudo na boca. O dente coça, ela enfia tudo na boca, né? Ainda mais se tiver um irmão em casa que passa as viroses, pereba tudo pro outro irmão. É. Então, assim, calha nesse momento. Então, realmente, às vezes pode estar nascendo dente e acontecer a febre, ter a diarreia, e de repente começar o nariz correndo, e ter dor de garganta. Pra gente é virose, tá? Até que se prove o contrário. Aham. Isso não são vozes da minha cabeça, tá? Isso é artigo científico. Eu brinco que eu sou igual a São Tomé. Eu tenho que ler pra crer. Aham. Tem que estar comprovado pra falar que é. Por que na praia essas crianças que estão melequentas expectoram mais?
Sabe que eu não sei? Acho que por causa do calor. Será Por que causa da água. Se você notar que qualquer pessoa que tá com o nariz correndo entra na água, toma banho, começa a sair muito mais. Porque fluidifica, né? Umidifica. Deve ser por isso? Não sei, nunca tinha É escutado a isso. maresia, pode ser. Mas eu O também tenho essa frio sensação. dá uma piorada. O frio piora mesmo. O frio não dá virose, tá, gente? Não dá. Você ficar de pé descalço, você tomar banho de chuva, você entrar na água gelada, tomar sorvete, nada disso dá dor de garganta, dá gripe, dá resfriado. Mas se você tem uma condição, você tem asma e começou a atacar a asma, você está resfriado, o frio piora realmente essa tosse. Tanto que a nebulização que o povo faz, às vezes, com soro frio, que fica guardado na geladeira, piora o caso, não melhora. Você tem que dar uma aquecida nesse soro. É a mesma coisa se você sair numa névoa de manhã cedo com a sua criança. Ela vai Mas- respirar aquele ar frio. Olha, o meu mundo caiu aqui de novo. Mas o soro tem que ficar onde? O soro pode ficar na bancada. Não precisa ficar na geladeira. Não precisa ficar na geladeira. Mas ele tem um período menor quando fica fora da geladeira? Não. Não. Aline, tira daí rapidinho. Oh, Não. gente, lá de casa você vai dar Ou tudo errado. pior que Não, não. tá tudo errado não. Sabe por que eu comecei a comprar? Porque eu tinha muito essa dúvida, eu comecei a comprar aquelas ampolas de 5 ml, porque é pra Uhum. bebezinho é o que eu faço, de 5 ml. Falei, vou comprar esse aqui, porque não tem dúvida, fica aqui, eu abro, uso, pronto, acabou, joga fora. A lavagem nasal a gente faz 10 segundos no micro-ondas pra dar uma. Ajuda. Aham, é porque você dissolve a meleca mais Isso. rápido, entendeu? Aí você Então, dá uma é. aquecida Meleca é a nela. palavra-chave de hoje. É, Agora aqui, vamos mudar de assunto pra parar de falar de meleca um vamos, pouco? pelo amor de Deus, a Flavinha vai. Ah, meu Deus, não vou ficar mais. Nunca mais. Nada, eu adoro falar essas coisas. Eu queria que você contasse pra gente a sua experiência na África. Da África. É. Ah, foi muito legal. Essa também é uma que marcou a minha vida Por quê bastante. você foi pra África? Não sei. Foi uma coisa muito louca. Assim, desde sempre, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário. Sempre gostei. E na época, eu estava tentando fazer um trabalho voluntário no Brasil. Eu não consegui. Eu tentei no Amazonas, tentei no Nordeste. E eu queria fazer como médica, eu queria ajudar como médica. Pra falar a verdade, eu queria ajudar de qualquer jeito. Eu queria fazer alguma coisa. E eu tentei aqui no Brasil, mandei mensagem, mandei e-mail. E assim, era muito difícil fazer esse trabalho voluntário. Eles queriam que a gente mandasse dinheiro, mas eu não queria mandar o dinheiro. Eu queria ir, eu queria Só passar queria, você aquela queria sua mão de experiência. obra, né? Eu queria me sentir útil de algum jeito, entendeu? E aí, por acaso, eu tinha uma amiga da residência que faltava uns 10 dias para o ano novo, sei lá. Ela me mandou assim, Flávia, do nada, fazia um tempão que eu nem falava com ela. Eu estou participando de uma ONG aqui de São Paulo e a gente está indo para a África fazer um trabalho voluntário, está precisando de pediatra, você quer ir? Aí eu, quero. Papai Noel passando. Falei, tá, quero. Ela assim, então, a gente vai viajar do dia 31 para o dia 1º, ou seja, a gente passou a virada do ano no aeroporto, e a gente vai ficar lá, a princípio, era 30 dias. Eu falei, tá. Aí eu peguei e comecei a ver se eu conseguia ir, porque eu tinha plantão, eu tinha consultório, eu tinha tudo. Aqui eu não tinha filho ainda. Aí eu fui, consegui, resolvi, falei, eu não consigo ficar os 30 dias, mas eu consigo ficar 15, serve. Não tem pediatra. Aí a gente foi um grupo. Foi a primeira vez dessa ONG com um grupo de especialistas para lá. Então a gente foi para uma cidadezinha da Tanzânia, que é um país lá da África, que chama Moshi. É onde fica o Kilimanjaro. Não. Era o Kilimanjaro. Não é mentira, não é Kilimanjaro. Agora esqueci o nome do Depois eu lembro e mando para vocês. E era uma cidade turística, só que a gente foi para a área rural dessa cidade turística, né? E aí a proposta era a gente atender 60 crianças. Essa ONG mantém uma escolinha lá para crianças de 0 a 5, 6 anos. Os pais lá não tem escola pública igual a gente tem aqui. Eles têm que pagar para isso. Só que a condição deles não favorece. Então, eles abriram essa escolinha nesse bairro para as mães e os pais conseguirem deixar as crianças lá e conseguirem trabalhar. Então, era tipo, tinha criança que chegava lá com a gente 5h30 e saía. A gente dormindo, porque a gente dormiu na escola, as crianças deitavam e dormiam na E vamos, eu falei, tá bom, vamos. E assim, eu fui muito aberta. Eu não sabia que ia ser tanto, de todos os lados, sabe? Mas eu fui muito aberta, eu coloquei na minha cabeça, eu sou criada assim, graças a Deus nunca faltou nada na minha casa. O povo, eu sou patricinha e tudo, eu sou criada desse jeito. Eu não gosto de acampar, não gosto de passar perrengue, mas eu fui muito aberta, assim. Eu falei assim, tô aqui, tá no inferno, abraço capeta. Chegamos, vamos fazer. Aí a gente foi num grupo de 13 pessoas para essa escolinha. Aí a escolinha não tinha água corrente, tinha luz, só que lá a luz é assim, é igual o cartão de celular. Você é pré-pago. Você paga
E aí você tem a luz. Aí se acaba o cartão, acaba a luz. Então a gente não podia usar ventilador, porque acabava, né? E tinha aquele negócio. E aí as crianças começavam a chegar por volta de 5h30, 6 horas, e elas iam embora por volta de umas 4 horas, 4h30, não lembro. Uau. E assim, era o chão batido de terra. A ONG conseguiu fazer, era uma casa que eles alugaram, tinha um jardim grande, mas assim, não tinha nada. Tinha as professoras que recebiam salário da ONG, e aí tinha 2 professoras e uma cozinheira, que servia de professora também, lá todo mundo fazia tudo, né? E aí, assim, muito arrumadinho, sabe? As professoras lá, assim, dando o melhor mesmo. E aí a gente foi para tentar ajudar, a gente ia fazer o atendimento, como eu era dentista também, atendia criança, eu também fui nesse, para ver, né? Dar uma orientação e tudo. Só que aí a gente chegou lá, aí tinha advogado, engenheiro, aí a gente foi para reformar a escolinha também. E aí a gente começou, a gente pintou a escolinha, a gente tirou o mato lá, como é que fala? Ara, né? Arou lá. Aí você fez tudo? Fiz. Tudo que eu consegui fazer para ajudar, eu fazia. Porque era muita coisa para fazer em pouco tempo e com pouca gente. Então a gente se virava nos 30. Então quando as crianças saíam da escola, a gente fazia as coisas na casa. E quando as crianças estavam lá, a gente vermifugou, a gente deu ferro, a gente fez visita domiciliar. Lá tem muito caso de tuberculose, HIV, né? O sistema de saúde lá é muito diferente daqui também, eles têm que pagar por tudo. Eu lembro que tinha uma senhora lá que sofreu um acidente lá de moto, sei lá, ela estava com um pino na perna 2, 3 meses que ela não conseguia tirar. Ela não tinha dinheiro para tirar. Entendeu? Aí a gente fazia o curativo, a gente não ia conseguir tirar o pino dela, porque isso é cirúrgico, né? Mas a gente foi tentar ajudar, melhorar a qualidade de vida de algum jeito daquelas crianças lá. O jeito que fosse possível. Fosse possível. E assim, a gente não falava a língua deles. Lá eles falam Swahili. As professoras arranhavam no inglês, então a gente conseguia, né? Mas com as crianças a gente conseguia falar. Só que se a gente precisava de falar com as crianças, era uma coisa muito doida. Então elas já chegavam, já sabia que a gente estava lá. Aí elas já deitavam perto da gente, porque se fosse muito cedo, que a gente às vezes ainda estava dormindo, a gente dormia em colchão inflável, né? Um calor danado. E aí a gente brincava o dia inteiro com essas crianças, eu ensinei elas a escovarem o dente sem falar uma palavra em Swahili, entendeu? E assim, a criança é muito esperta, a criança pega muitas coisas. E elas fazem visual, né? E elas fazem pelo exemplo. Então a gente foi fazendo e elas foram. E assim, elas chegavam com a comidinha lá, panelinha para brincar com a gente brincava e tipo, a gente precisava trocar uma palavra. A gente ria, elas sorriam, elas entendiam o que era para fazer. A gente construiu um parquinho para elas brincarem no balanço. Foi muito legal. E assim, teve muita diferença de cultura, né? Teve muita diferença. Elas não sabiam o que era uma bala lá. Eu lembro que eu acho que eu até contei. Eu lembro que a gente chegou um dia para distribuir bala lá. Mas criança maior, mentira. Foi assim, né? Uma outra circunstância. E aí uma das meninas pegou a bala e enfiou a bala inteira na boca, tipo assim. A gente tava vermifugando, elas tomavam tudo, não reclamavam de nada, sabe? E aí elas enfiaram a bala inteirinha, com papel, com tudo, aí tipo assim, não, tem que descascar a bala. Mas elas não sabiam que tinha que descascar a bala. Entendeu? Era uma coisa assim... E aí a gente vê, cultura diferente, né? Como é que voltou o seu olhar para o mundo quando você veio? Eu sempre gostei de viajar e de conhecer culturas diferentes. Eu acho que, depois disso, eu vejo que assim, não existe certo e errado na cultura. Eu acho que dentro daquela cultura existe algumas coisas que as próprias pessoas vão achar que é certo ou que é errado, senão não é por causa da civilização. Mas a gente julgar outra cultura porque está fazendo diferente, eles fazem o melhor que eles podem lá, com o que eles têm lá, entendeu? E eu lembro que assim, a casa ficava num terreno compartilhado com outras casas. E as pessoas das outras casas, elas vinham ajudar a gente também, sem pedir, sem ganhar nada em troca. Era uma coisa assim, a gente começava a arar, de repente aparecia um monte de gente arando a terra, sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada. Lá a gente tomava banho todo dia de balde, que a gente conseguia pegar água lá Era uma torneira para 3, 4 casas. Então, assim, a gente conseguia, aí só que as meninas estavam lá e a gente lavava a cabeça, sei lá, uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez a cada 5 dias. E eles viam que a gente queria lavar a cabeça, então eles pegavam a água pra gente lavar a cabeça, entendeu? Era uma coisa assim, muito... Você vê que eles às vezes não têm nada, mas eles fazem de tudo para ajudar você também. E é uma coisa que deixa a gente às vezes até arrepiada, sabe? É muito legal. É genuíno, troca. né? Voltaria lá? Com certeza. Eu não voltaria muito agora, porque o meu filho é muito pequeno. E, assim, o lugar que eu fui, um mês antes de eu ir, eles tinham sequestrado uma voluntária italiana, porque ali é fronteira com o Quênia, tá em guerra civil lá.
eu fui sabendo disso, a gente foi meio que, né, com cuidado e tudo. Eu não sei se agora eu acho que ela tá tranquila, não tem mais nada. Eu passei o tempo inteiro lá, não aconteceu nada. Mas eu acho que eu ia ter um pouquinho mais de cuidado, porque agora eu tenho filho, né, gente? É. E qual o nome da ONG? Pés livres. Pés Livres. É Pés interessante livres. falar porque, assim, às vezes a gente quer doar, né, por exemplo, Quer tem gente ajudar. que não quer ir, né, não pode ir, e quer ajudar, só que sempre fica com aquele receio, né? Será que é uma ONG certa, que trabalha de maneira correta? Esse dinheiro vai ser destinado para onde realmente tem que ser? É. Então tem essa insegurança. Então acho que toda vez que a gente tem essa oportunidade de falar sobre uma ONG séria, poder passar essa credibilidade para as pessoas que ouvem a gente, é muito relevante, né? Com Para você certeza. saber para onde pode doar. Você falou que sempre gostou de trabalho voluntário. Esse é um legado que você quer deixar pro Hugo? Ah, com certeza. Quero, sim. Agora ele tem 2 anos, aí a gente já tá pegando as roupinhas dele. Eu já tô ensinando pra ele que, tipo assim, a roupa não. Aí eu brinco com ele, olha, tá pescando siri, vamos dar pra quem precisa. Ele não entende isso. Só que eu acho que isso vai A por sua exemplo. fala, O jeito que eu consigo fazer isso agora com ele é esse, né? Mais lá na frente. E eu tenho vontade de voltar num lugar desse e levar ele junto comigo. Para ele ver que não é tudo igual, que as culturas são diferentes, né? Que a gente consegue fazer alguma coisa por outra pessoa. Ah, você não podia ter feito aqui no Brasil, você não podia. Cara, pelo menos eu fiz. Eu consegui, eu fui para onde eu consegui ir. Foi lá, aquele dia, foi a oportunidade que eu tive. Se eu tiver outra aqui, eu vou agora aqui, entendeu? Então, assim, é muito longe, é muito caro. Mas aqui em Resende você consegue fazer Com esse certeza. trabalho voluntário, entendeu? Você consegue fazer em qualquer lugar. Assim, eu sempre fui apaixonado, a gente sempre fala sobre isso, inclusive, por ação social. Já fiz inúmeros, assim. Até com dança. Já fiz. Temos imagens? Temos imagens. Não, graças a Deus. A Aline falou que se vier aqui vai contar isso. Ai, Aline, tô te esperando ansiosa. E a gente fazia esse trabalho social com dança, né? E aí, também num pouco dessa pegada. Mas eu super te entendo, eu não sei se você era o caso, mas pra mim, eu tenho uma paixão gigante pela África. Eu tenho um amor, assim, uma chama dentro de mim. Eu já fiz inscrição, adolescente louco, fiz inscrição para projeto na África. Chegou a inscrição, eu não sabia o que fazer, não tinha dinheiro para ir. De tanto, assim, loucura mesmo, mas eu amo, eu sou apaixonado pela África. E o Pedro, ele tem muito essa curiosidade, muito. Então, eu acho que a gente ensinar para os nossos filhos que o mundo não é o mundo deles, né? Eu acho que é muito fundamental isso, sabe? Esse olhar de empatia sobre a outra criança. Todas as vezes que a gente se vê na oportunidade de ensinar os nossos filhos do lugar do outro, eu acho isso muito relevante. O Pedro, muito pequeno também, a gente já fazia, né? Chega Natal e aniversário são as datas principais que ele ganha brinquedo. Não, vamos tirar. O que a gente vai dar para outras crianças? A roupa, o que a gente vai doar para outras crianças? E esse trabalho funciona muito bem. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: isso foi demais. Você vê que eu até arrepiei, que foi o exemplo, o poder do exemplo. Meu aniversário, a Aline me deu 2 camisas. Aí ele viu, chegando as 2 camisas, a Aline, olha, filho, entrega pro papai, é o presente dele de aniversário. Aí ele foi e me entregou e tal, não sei o quê, e eu felizão, que lindo, que bonito, filho, muito obrigado e tal, não sei o quê. Aí ele sentou, olhou assim e falou assim, vamos lá no guarda-roupa? É isso. Aí eu falei, pra guardar? Ignorante, pra guardar? Ele, não, pra gente tirar pro outro que não tem, né, pai? É isso. E aí eu falei, cara, como fez sentido? Como valeu a pena ensinar isso pra ele, sabe? Porque aí agora ele tá me cobrando, entendeu? Sim. Então isso é genial. Assim. Lá em casa flui muito natural isso também. Primeiro porque eu sou de uma família muito grande, tenho muitas primas. Sempre foi muito normal, roupa não serve, passa pra uma, passa pra outra, não. E aí, quando eu engravidei da Manuela, outras 4 primas engravidaram juntas. Então, virou uma festa, também uma passação de roupa pra lá, pra cá. Com a Luísa agora tenho também primas que têm crianças, mas não só fica ali naquele círculo familiar, vai para outras pessoas. E meu pai é o nosso grande exemplo, né? Além disso que eu cresci com essa coisa de roupa, Seu enfim. pai também é médico, né? Igual o pai da Flavinha. Meu pai não? Médico não. Ah, meu pai é tirei um de bom onde? aposentado agora. Ele tá lá curtindo a vida doidada. Mas o meu pai tem trabalhos voluntários, né? Ele já antes da pandemia, ele por muitos anos, mais de 10 anos, ele dava sopa aqui em Resende. E aí veio a pandemia, ele teve que se reinventar. E a sopa ele começou no centro que ele frequentava, depois ele foi para o quintal da casa dele, ele construiu, colocou um fogão industrial, minha mãe e ele picando legumes, enfim, isso ele trabalhava ainda, meu pai bancário. Ele trabalhava ainda e fazia isso à noite ou nos fins de semana e distribuía sopa. Aí, quando a Manu nasceu, ele aposentou, depois aposentou de vez, com um pouquinho trabalhando, depois aposentou. E aí veio pandemia, como é que vai dar sopa?
Aí ele foi pra cesta básica. Hum. Então ele faz cesta básica, ele entrega a casa dos meus pais, Natal, Dia das Crianças, parece um, sei lá o quê, de um depósito, porque todo mundo sabe, né? As pessoas sabem que ele faz esse trabalho e manda tudo pra lá. Tudo que você puder imaginar. Tipo, a Flávia, do Haikai. Michele, tem umas tampinhas aqui. Será que seu pai... Tem, pode trazer. Meu pai fala assim, pode trazer que eu tenho destino. Porque tem gente que faz dinheiro com isso, né? Pra sobreviver mesmo. Sim. Meu pai conhece muitas pessoas, já passou por muito perrengue aqui em Resende. Então teve que mudar a forma dele de trabalhar. A gente tá num momento bem complicado da cidade, questão de violência, né? E infelizmente essas pessoas estão nessas áreas periféricas. Mas, enfim, eu acho que é isso, é o exemplo. É o exemplo. Então a Manuela fala, é muito normal para ela separar, não serve, vai para prima, vai para não sei quem, vamos dar para o vovô doar, e aí a Luísa com certeza vai no mesmo caminho. E isso serve para toda a área da criação da Sim. criança, né? A gente, pais, nós pais, somos as principais pessoas da criança, né? Que a criança mais ama na vida. Ela vai te imitar. É. Não é à toa que criança, se você percebe um nenenzinho, se você dá um controle remoto e um brinquedo, ela vai querer controle remoto. Se você dá um pote e dá um brinquedo maravilhoso, ela vai querer o pote, porque ela vê a gente mexendo com Se isso. você tossir, ela tosse. Ela vai tossir também, é isso. Mas é exemplo, É. criança, ela faz exatamente o que você está fazendo. Então, assim, quem que você quer que a sua criança seja? Você está à altura da sua criança? Você está fazendo o direitinho para sua criança crescer e virar uma pessoa boa, né? Então, assim, isso eu levo muito a ferro e a fogo em casa também. É porque ela tá te olhando ali, imaginando, 2 anos, ele tá te olhando de um jeito, você é Deus pra ela. É isso E aí. de onde que o Hugo tirou a música? Não sei. Mentira. Mentira, sei sim. Ele é desculpa. musical. Ele é total. muito musical. O meu irmão, Só que ele gosta muito. Desculpa, só que o que me impressiona no Hugo é porque ele, tipo assim, parece que ele é um cantor de 20 anos de carreira, entendeu? Ele pega o violão, não é? Tô mentindo. Não. Ele pega o violão assim, ó, direitinho, ele parece que ele tá pega mesmo. dedilhando e tal, não sei o quê. O meu irmão tinha, na época da faculdade, meu irmão é médico também, cardiologista, e na época da faculdade ele tinha uma bandinha de pagode lá, né, que ele gostava. Adoro. E o meu irmão Eu gosta. já ia ser amiga do seu irmão. O meu irmão toca o tempo inteiro dentro de casa. É claro, ele mora com a mulher dele e tudo, mas ele sempre gostou. E, assim, lá em casa, a minha política foi 0 telas, até 2 anos. Aí agora eu deixo ele assistir um pouquinho, assim, de música. E eu e o pai dele, eu e meu marido, a gente tinha que se inventar para poder distrair a criança. Mas ele nunca foi muito de pedir, né, as coisas, porque a gente era 0 tela. E aí a gente gostava muito de música, a gente não toca nada, nem eu nem meu marido. A gente tem violão lá, mas a gente finge que toca. E a gente ficava brincando com ele, cantando musiquinha. Ele escuta muita música, né? E aí foi. E o meu irmão toca muito também. Então ele viu o meu irmão tocar, e aí eu vi que ele gostava de música. O meu marido deu para ele ano passado um kit com cavaquinho, pandeiro, essas coisas todas. Que máximo. E ele pega e ele toca mesmo. Ele faz o movimento certinho da mão, é muito bonitinho. E aí eu comecei a deixar ele ver um pouquinho do show do Revelação, que é o que ele gosta. Mas ele é roqueiro também, tá? Mas Deixa eu fazer pra... Ai, eu gostei desse pagode. Põe o Thiaguinho pra ele, que ele vai gostar. adoro o Thiaguinho. Ai, gente, eu quero ser amiga do Hugo. E aí Vem cá. ele imita o que o povo faz na tela, entendeu? Então ele toca violão, é claro assim, ele toca do jeito dele. Aí como eu notei isso, eu comecei a botar ele na musicalização. E aí ele vai toda semana pra aulinha. Ama. Engraçado que na aulinha não faz nada, ele fica super tímido. É porque ele é o quê? Autodidata. Ele vai E ensinar aí- as crianças. E assim, o que a gente coloca, ele toca teclado, toca. Ele finge que toca. Toca teclado. Outro dia, meu marido achou uma gaita. Ele começou a soprar a gaita, ele fica soprando a gaita dentro de casa. Imagina o pequeno Hugo no lelelê, no lelê. Nossa, Fica. gente. E o aniversário dele de 1 ano foi roda de samba do Hugo. Eu fiz. E teve uma roda de samba do meu irmão com os Que amigos dele. máximo, gente. Aí eu fiz uma feijoada, foi na casa da minha mãe. E aí a gente começou meio-dia, foi até meia-noite. Adoro. E ele com o pandeirinho dele e todo mundo tocando, ele gosta muito. E ele dança muito também, é um dançarino. Você falou de festa de 1 ano, você foi aquela mãe que fez mêsversário? Não, você acredita? Eu não tenho paciência. É, Eu acho lindo. Ai. Aham.
Da Luísa foi um da pouco Luísa além, foi- inclusive, da aqui. Essa Luísa- foto aqui foi do meu aniversário. Então, eu Eu- tenho um é. problema com esse negócio de organização. Eu sou preguiçosa. Eu brinco que eu não casei, assim, na igreja, porque eu tenho preguiça de organizar as coisas. Imagina o meu aniversário. Para falar que eu não fiz nenhum, com o terceiro mês, que é um marco da criança, acabou a cólica, a criança já Ai, sorri, essa- a criança já fica mais durinha. Vamos comemorar isso. É. Vamos comemorar. Eu fiz o meu aniversário para ele só com a minha família. E no de 4 meses eu fiz porque era aniversário do meu sogro também. Depois não fiz mais. E lá em casa é assim, nossa, hoje é que dia? Ah, dia 19, hoje é dia Quem me lembra é o meu padrasto, diga-se de passagem. Ele, hoje o Hugo tá fazendo 5 meses. Ai, tá mesmo. Lembrei desde de manhã. Eu fiz para as duas. A Manu hoje tem 8 anos, vai fazer 9, e a Luísa tá com 11 meses. O da Manu eu já fiz. Sempre foi na casa da minha mãe. Mães, te amo. É. Na casa da minha mãe era uma coisa. Na cozinha da Manuela, sempre gostei de decorar e tal, não sei o quê. Mas aí eu peguei gosto. E da Manuela eu fiz todas as festas até hoje. Da Luísa eu fiz o contrário. O meu aniversário continua sendo só para minha família, na casa da minha mãe, mas reformou a casa, então é lá fora. Um pouco maior, um pouco mais decorada, mas a festa de um ano vai ser o meu aniversário número 12. 365 dias de Luísa. Achei Maravilhoso. Maravilhoso. Achei Não é? ótimo. E de 2 anos do Hugo que ele fez, o tema foi ele. Isso. Então, da Luísa por Luísa. Luísa por Luísa. E aí eu também fiz na casa da minha mãe. Mãe, também te amo. E aí a gente Só que aí ele já estava entendendo mais. Então ele ajudou a soprar as bolas. É muito Ele legal. ajudou a arrumar a mesa. Quando os convidados chegavam, que foi só da família, ele ficava enlouquecido para mostrar as coisas para ele. Eu acho que é isso, é essa memória que eu quero colocar nele, entendeu? Que tá todo mundo ali participando, porque a gente ama ele, e ele ficou enlouquecido. Ele vinha, mostrava as coisas que ele tinha feito, e aí a decoração foi só a carinha dele. Então ele mostrava a carinha dele para todo mundo, sabe? Que Foi fofo. muito belezinha. Eu acho que o Pedro, a gente fez o mês aniversário bem sofrido dos últimos, assim, tipo, Tipo, pra quem vai vender? Eu penso isso alguns meses. difícil. O do Pedro, mas acho que a gente manteve os 12 meses, mais por conta dos amigos. Tem uma amiga nossa, a Mari, que ela fazia muita questão e lembrava sempre a gente, então a gente manteve. O do João a gente começou, sabe, no pico alto, assim, ó, festona, tipo, doce decorada, nananana. Terceiro mês, sumiu. Mas o que eu acho interessante, uma coisa que a gente ensina lá em casa, é quando é nosso aniversário, quando é dia das mães, dia dos pais, a gente acorda celebrando. Uhum. E a gente acorda, tipo, às vezes quase os 4 pulando em cima da cama. Bem isso, assim, bem doido. A gente dança os 4, a gente dança agarrado, a gente dança solto, a gente corre. E isso é rotina pra gente. Isso faz muito sentido pra gente ensinar o Pedro e o João a celebrar algumas coisas, né? Alguma conquista, a conquista dele ter passado o terceiro mês. E o Pedro, ele ama celebrar as conquistas do João. Então isso é muito lindo de ensinar isso para eles, né? Então o aniversário a gente sempre tenta levar para esse caminho, sabe? É a celebração porque mais um ano você está aqui com a gente tem muito mais pela frente, tá, não sei o quê. Então eu acho que esse é um grande ensinamento, assim, que eles trouxeram para mim. E eu acho muito interessante essa coisa do segundo filho. Eu sou um pouco nova nessa área ainda, mas ele ensina muito mais a você olhar com outros olhos. Porque o primeiro filho vem, você olha a vida de uma outra maneira, sobre outra perspectiva. Quando você não tá muito cansada ali, dormindo. Mas o segundo filho te ensina a olhar. A Manuela, Luísa pegou pneumonia, teve pneumonia. A Manuela estava saindo da escola e encontrou comigo no hospital com o padrasto dela. Ela chegou com o olho arregalado, porque hospital para ela, né, injeção. O olho arregalado, olhou minha irmã. Ela me solta a seguinte frase, do nada. Eu queria estar no lugar dela para ela não estar sentindo isso. Gente, não dá. Entendeu? Uhum. E aí, é uma preocupação ao mesmo tempo que eu já vi ela falando, tem que esperar, tem que não sei o que, vai da minha irmã. Mas é uma preocupação, é um amor. Mas é a Luísa, E a Luísa, não sei o que, cadê? Calma, ela tá ali, tá tudo bem. Não só nesse dia no hospital, mas pra tudo. Eles olham pro irmão de uma forma, assim... Protetora, né? E lá em casa a diferença é muito grande, são 8 anos das duas. Uhum. Vai chegar no momento que, por exemplo, corta para daqui a 10 anos. Imagina, a Manuela adulta, a Luísa aquela pentelha. E eu acho que a Manuela vai ser aquela que vai levar a pentelha junto e é isso. Eu também, a gente investe muito nisso, né? O João bate muito no Pedro, né? Bate. Mas é neném. Mas se ele bate, ele não perde uma A disputa. Luísa chupa, puxa cabelo. Não perde uma disputa. Mas ele vai real, assim, pro embate. E o Pedro foge. Então já é uma proteção do Pedro com o João. E aí o João doente também, né? Vivemos aí essa época, né? Essa fase meleca.
o Mercúrio tá com meleca, tá E se gripado. você quiser saber bem o bastidor mesmo, isso tudo aconteceu no dia da Tudo estreia da do Pode estreia do Pra Pode Mim. Ah, delícia. Oh. Foi louco, foi muito louco. E aí, a gente subindo, eu subindo, fui buscar Pedro, e aí eu falei pra ele, vamos, filho, vamos subir rápido, que o irmão tá dodói. Cara, na hora que eu falei, mas o que que ele tem? Não sei o quê. E começou a subir esse cara. Calma, Pedro. Não, o pai não tem mais essa energia que você tem, não. Volta aqui. Não, mas eu preciso ver meu irmão. O que que meu irmão tem? Desesperado, sabe? Assim, e é um amor de proteção, de guardar. Hoje eles acordaram 6 da manhã. 6 da manhã. Papai! Gritam. Papai, papai. Aí o Pedro vai, sobe, entra no berço com o João, volta, fala, pai, o João tá bem. Sabe, assim, é muito Aham. louco. E a gente tá falando tudo isso pra você se animar. É, você pensa num segundinho? Olha, eu penso, mas assim. Quando falou assim, tô doando as roupas, eu falei, guarda alguma Guarda. coisa. Não, eu tô guardando alguma coisa. Eu penso, mas a gente que trabalha fora, a gente fica um pouco sem coragem. Vou falar a verdade. Mas eu acho que o irmão faz muita diferença na vida da pessoa, né? Eu tenho irmão também, e a minha diferença do meu irmão são 3 anos. Na época da adolescência, a gente queria se matar. A gente se detestava, mas agora a gente não se vê um sem o outro. E a gente sabe que um pode contar com o outro pra tudo. Ainda mais agora que a gente tá morando tudo junto aqui. Eu brinco que ele morava no Rio. Agora ele mora aqui em Resende, a gente quase não se vê, porque eu acho que é pertinho, né? É. Aí a gente se vê mais final de semana e tudo. Mas assim, eu sei que se eu ligar pra ele de madrugada e falar, olha, tá acontecendo isso, vem aqui, ele vem na hora. Eu tenho certeza. E é recíproco, entendeu? E eu lembro também, quando eu era adolescente, que a gente queria se matar, a gente passou por um problema de saúde na família. Meu pai ficou acamado e tudo. E eu devia ter uns 12 anos, ele devia ter uns 8, 7, não lembro. E assim, a gente se matava. Mas, na hora, assim, a gente dormia, acabava que dormia junto, né? Porque de tudo que aconteceu e tudo. Uhum. Então, um tinha medo e ia pra cama do outro. Mesmo que a gente tivesse Vocês conseguiram dividir a dor, né? isso. Era isso. Mesmo que eu tivesse brigado com outra, a gente se matou durante o dia. Ai, tô com medo. Não, então deita aqui do meu lado. Aí a tenho- gente dormia na mesma cama. É Era isso. uma coisa muito, muito louca. Eu tenho uma Entendeu? prima que é a única minha prima que é filha única, porque todos nós somos 2, 3. E ela é a única filha única e a mãe dela, minha tia, morreu, eu tava entrando na faculdade. E aquilo marcou muito, né? Eu tinha 17 anos, enfim. Quando eu tive a Manu, ela foi visitar e ela falou assim: Mi, se você pensar e daqui a um tempo, tenha outro filho. Porque o dia que você se for, o dia que acontecer um problema, só alguém ali de igual vai conseguir dividir essa dor que eu passei, por exemplo, de perder minha mãe. Todo mundo queria me acolher, todo mundo queria vir ficar comigo e tal, mas Não não entende, né? entende, não consegue dividir a dor. Sim, é. Isso nunca saiu da minha cabeça. Claro que a gente não tem o segundo filho pensando no primeiro, nem pra suprir nada. A gente tem porque a gente quer ter, enfim. Mas isso ficou muito na minha cabeça. E eu vejo lá em casa, mesmo com a diferença de idade, eu acho que elas vão ser grandes companheiras. Eu acho que acho que é a fase de vocês terem dividido a mesma cama, né, e dividido a mesma dor, É eterno. Na traz memória, né? hoje a relação de vocês profunda, né, com raízes Sim. mais profundas. E assim, com qual outra pessoa que você vai dividir as maluquices da sua mãe? É Porque isso. toda mãe é maluca, não tem jeito. Eu Entendeu? Perfeita. Às vezes eu ligo Tô pra aí, botar. tranquila. Você já foi na mãe hoje? E o né? Assim, é a única pessoa que vai dividir com você tudo que você passou na sua vida, entendeu? Então, assim, eu penso em ter. Deus vai me dar coragem. Eu acho que você vai ser uma super mãe de 2. Obrigada. Agora, Flávia, pra gente encerrar esse bate-papo, você enquanto pediatra, enquanto mãe, o que você poderia dizer para as mães que estão aí, que estão com esse outono louco de meleca, com tudo que está acontecendo no mundo, além de aproveitar e amar e deixar viver, deixar livre, o que você poderia falar para essas mães? Primeiro, a parte do outono, vai passar. Esse é um lema que eu acho que mãe tem que levar para a vida. Vai passar, nada dura para sempre, né? Lavar o nariz, relaxar. Só a febre não quer dizer que tá grave, não quer dizer nada. É claro que a gente tem que prestar atenção na criança. E assim, para a criação de um modo geral, né? Eu acho que você tem que estar presente na criação do seu filho. Eu trabalho o dia inteiro. Eu saio de manhã às vezes 6h30, 7 horas. Eu chego em casa 6h30, 7 horas. Então, às vezes eu tenho um pouco horário com ele, fica com a babá e fica com a minha mãe. Então, assim, mas eu sei tudo que ele fez no dia. Eu sei se ele fez xixi, se ele fez cocô, eu sei se ele teve febre. Às vezes, na hora do almoço, eu consigo ir em casa. Quando eu chego de noite, eu abro a porta, ele não quer saber da minha mãe e da babá. Ele vem correndo para mim.
Então, assim, eu quero ser presente. A gente chega em casa, eu e meu marido morto de cansaço. A gente brinca, a gente tem um tempo de qualidade. Às vezes é curto, às vezes é 1h30, 2 horas, que ele dorme entre 8h30 e 9 horas. Mas eu faço questão de ter esse tempo. Ah, não tenho babá de noite, porque eu acho que eu já fico o dia inteiro longe dele. Então, ele acorda muito de noite, acorda, dá um trabalho, eu fico cansada, mas é o momento que eu tenho e eu quero conhecer ele, entendeu? Se eu fico com a babá o dia inteiro, ou alguém que ajuda, né? E a noite toda, às vezes eu perco algumas coisas dele que eu não quero perder. Eu quero ser presente, eu quero que ele confie em mim. Quando eu vou levar para fazer vacina, eu faço questão de eu segurar, para ele sentir que eu sou a segurança dele. Eu acho que isso é muito importante no mundo de hoje, de tudo que está acontecendo. Esses adolescentes que estão aí fazendo atentado, fica muito tempo em tela. Outra coisa, tela, celular, tablet, tem que regular e você tem que saber o que a criança está assistindo, porque isso é um mundo. Se você não faz esse meio termo, se você não sabe, ela vai consumir o que ela quiser. E tem muita porcaria, né, que acaba acontecendo. Então, assim, seja presente, seja a segurança do seu filho, ame ele com toda a paixão, porque, assim, a gente é maduro, o nosso cérebro é maduro, às vezes a gente faz um monte de besteira, a gente faz um monte de porcaria, entendeu? A gente faz birra. Quantas vezes que às vezes você briga com seu marido e você bate a porta na cara dele? Você fica sem falar com ele? Imagina uma criança que está em formação. E tudo isso que que está acontecendo agora com as crianças vai repercutir lá na frente, de um jeito ou de outro. Então, assim, a gente às vezes trabalha muito com o celular e tudo, pô, tá com ele, solta um pouquinho o celular, entendeu? Curte o seu filho, porque essa fase vai passar. Ele nunca mais vai ter 2 anos na vida dele. Nunca mais. E aí, quando você chega lá, assim, aí ele vai ter amigos, ele vai formar família, e aí você vai ficar, ai, vem aqui ficar um pouquinho comigo, entendeu? Então, assim, curte agora e seja essa presença. Queira que eles venham ficar com você, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, de tudo. Você ser presente e você conhecer o seu filho. Faz muita diferença lá na frente. Tem um peso no coração, né? Dá um peso, dá um alívio. Dá tudo junto. Assim como a paternidade e a maternidade. A Aline falou essa frase ontem pra mim. O João tá me consumindo, né? Papai o tempo inteiro, porque eu tô de férias. E aí eu falei pra ele, pô, João, dá um tempo pro papai, cara. Que ele fica o tempo inteiro pegando minha mão e me levando como se eu fosse o amigo dele da mesma idade. Ele faz isso comigo o dia inteiro. Aí a Aline olhou pra mim e falou assim, fica calmo, que a gente só vai ter um bebê 2 anos. Então, assim, é um pouco disso, né? A gente lembrar do tempo que eles têm e que isso tudo passa. Acho que é um pouco disso. Flávia, obrigada. Flávia, doutora Flávia. Flavinha, obrigada por dividir um pouco da sua história, da sua maternagem, da sua rotina com a gente. Tantos exemplos bacanas, né? Tantas histórias. Muito bom. Sempre gosto muito de bater papo com a Flávia. Eu também adoro falar. Obrigada a vocês, gente. Obrigado. Adorei. E mais um. É isso aí. Olha, finalizamos com chave de ouro esse episódio. Chave de ouro. Muito bom pra gente poder viver essa fase com os nossos filhos, né? Entender tudo isso que a gente está vivendo. Faz total sentido, né? É isso aí. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Seguir nosso canal. Manda para os amigos, manda para as mães, futuras mães, para os pais. Dá like. Deixa tudo que você já sabe aí de internet, que a gente tá começando essa vida de youtuber. É isso. A gente tá aqui no Estúdio Bora. Agora, isso. Com o Igor ali dando todo o suporte pra gente. Isso, sempre. A Bela Foto. Bela Foto. Com as nossas canecas maravilhosas. E não esquece de olhar o Instagram da Tati. Da Tati Tozetti. Quem sabe você não tem um projeto aí que você quer tirar da manga, tá às vezes empurrão. Às vezes você tá num processo, numa fase muito difícil que você não vê luz no fim do túnel e você acha às vezes que é o fim. E a Tati pode te abrir esse caminho aí. Exatamente. Não é mais? Até o próximo. Beijo, obrigado.